O Jean Gomes, boa noite, Nicola, tudo bem? Alguma chance de o Arboleda ser utilizado? Porque o Morato, lateral direito, não está sendo utilizado. Qual a meta para o Botafogo ter que comprar o zagueiro Ferrarese do São Paulo? Essa do Ferrarese é boa, tá, Jean? Eu vou atrás dessa informação. O que eu sei é que a opção de compra do Ferrarese é de 6 milhões de euros. Deixa eu ver se em algum momento eu escrevi alguma coisa aqui nas minhas anotações. Sobre o Arboleda ser utilizado, não é a ideia do São Paulo, tá? A ideia do São Paulo, ele inclusive segue treinando separado do restante do elenco. A ideia do São Paulo é fazer com que o Arboleda seja negociado na metade do ano. Ferrarese. Na semana passada, o Rafael Emiliano chegou a publicar que existia uma possibilidade de que o São Paulo havia descartado do contrato do Arboleda, porque descobriu que o Atlético Paranaense tinha uma negociação avançada com o Arboleda. Eu mandei mensagem para o Rui Costa e o Rui garantiu que não houve nada disso. É que o São Paulo entende que precisa receber uma compensação financeira para negociar o Ferrarese, tá? Ferrarese, o Arboleda, perdão. Eu estou procurando aqui nas minhas anotações sobre o Ferrarese. Ferrarese ganha na casa dos 400 mil mensais. Foi por empréstimo, o Botafogo assume 100% dos salários, tá? Se bater uma meta de jogos, o Botafogo banca mais 400 mil, a opção de compra é de 6 milhões de euros, tá? Então isso é importante. A opção de compra do Ferrarese é de 6 milhões de euros, ou quase 36 milhões de reais. O empréstimo custou 400 mil, e tem uma meta que, se batida relacionada a jogos, faz com que o São Paulo receba mais 400 mil de empréstimo. Leonardo Limeira da Silva, que história é essa de que o São Paulo paga a multa a Dorival, se foi o próprio que impediu a rescisão? Ótima pergunta, a gente vai explicar, Leonardo. Dorival Júnior deixou o São Paulo para trabalhar na CBF. E o São Paulo foi indenizado pela CBF curiosidade, o São Paulo foi indenizado pela CBF por conta da perda do Dorival, e a CBF ainda topou arcar com a contratação, acho que foi o Carpini que sucedeu o Dorival, porque assim, o próximo técnico do São Paulo alegou para a CBF que precisou pagar essa multa para tirar o técnico. Quer ver? Deixa eu só ver se foi o Carpini. Carpini substitui Dorival São Paulo. Lembra que não era um técnico muito conhecido? São Paulo anuncia a chegada de Thiago Carpini como substituto de Dorival. É exatamente isso. Então, sim, o São Paulo perdeu o Dorival, recebeu uma indenização da CBF e logo depois precisou pagar uma multa de R$1 milhão para contratar o Carpini. Essa multa também foi paga pela CBF. E aí a pergunta do Leonardo Limeira é justa. Bom, se o São Paulo foi indenizado, como é que tem multa com o Dorival? Não tem multa. São Paulo devia uma série de coisas para o Dorival Júnior, relacionadas a premiações, a direitos de imagem, a acordos dessa verba rescisória, tá? Dívida de quase 3 milhões de reais, que tem sido paga de maneira bem lenta e gradual. E é por conta desses 3 milhões do Dorival e de multas com o Hernan Crespo, da primeira e da segunda passagem, e do Zubeldia, que o São Paulo hoje tem cerca de 12 milhões de reais de pendências com os seus ex-treinadores. A demissão do Roger Machado vai custar ao São Paulo, caso seja confirmada, mais 3 salários, 2 milhões e 400 mil por mês. Tem uma coisa importante que eu queria lembrar para vocês. Vazou um áudio do Arrimacis falando que o São Paulo não tem condição financeira de demitir o Roger. De fato, é uma realidade. Mas se o time for eliminado pelo Juventude amanhã, eu duvido que exista clima para o Roger continuar. Eliminação para um time da segunda divisão, logo no primeiro mata-mata, seria algo muito complicado. Mas nesse contexto do Roger caindo, o São Paulo vai ter dificuldade em encontrar um outro técnico. Lembrando, o Roger custa 800 mil mensais. Ele é a comissão, né? O Dorival ganhava no Corinthians algo entre 2 milhões e meio e 3 milhões de reais. Eu ouvi de uma pessoa do departamento de futebol do Corinthians que o valor era de 2 milhões e meio, eu ouvi do presidente Stabile que o valor chegava a quase 3 milhões de reais, e o Macis disse que conversou com o pessoal do Corinthians e recebeu a notícia de que o pacote Dorival no Corinthians era de 2 milhões e 800 mil. Algo que o São Paulo não tem condição de pagar, tá? Então, dá para dizer que o Dorival, por conta dessa questão financeira, ficou distante, ainda que o Roger caia. E, por exemplo, o Rogério Ceni, que vive sendo especulado. O Rogério tem decisão na Copa do Brasil, né? Confronto contra o... Ele é do Bahia, ele perdeu por 3-1 em casa para o Remo e agora decide em Belém, precisando vencer por 2 gols para levar a decisão para o pênalti. Existe uma especulação de que, em caso de eliminação do Bahia, o Rogério possa cair. O Rogério ganha
ou ganhava lá atrás no Bahia 1.200.000 por mês. É possível, inclusive, que ele tenha tido reajustes salariais nesse período, ou seja, o Rogério ganha bem mais do que o Roger Machado hoje. O Rafael Machado, boa noite, Nicole. Essa crise no São Paulo tá braba. Bora explicar rapidinho os últimos acontecimentos. Ontem, Aires de Abreu, que é o presidente do Conselho Deliberativo, e o último dos moicanos que apoiava o Júlio Casares, o Outen Aires tinha tido... corria risco de ser suspenso por 120 dias das suas funções como presidente do Conselho Deliberativo. A comissão de ética, formada por 4 pessoas, fez essa recomendação da suspensão por 120 dias do Outen Aires. A votação estava prevista para acontecer nessa terça-feira, por questões jurídicas, ela foi adiada, e ninguém sabe ao certo quando acontecerá. Não por coincidência, o que o Outen fez? Destituiu os 4 membros da comissão de ética. E alegando que eles colocam em risco o futuro do São Paulo, a lisura, a transparência, enfim. E em meio a tudo isso, a consequência é que a comissão de ética que avaliava e investigava uma série de coisas, todas essas investigações e análises foram suspensas. Entre outros casos, 2 eram super importantes, as possibilidades de expulsão de Júlio Casares e de Carlos Belmonte do São Paulo. Primeira resposta da noite, e ela já é super importante. Entrei em contato com uma pessoa que trabalha com o Luiz Araújo, jogador do Flamengo, para repercutir a especulação de que Marcos Antônio vai para o Fla e o Luiz Araújo seria envolvido no negócio com o São Paulo. Perguntei assim, Luiz Araújo pode voltar para o São Paulo, trocado pelo Marcos Antônio? Alguém te consultou sobre o tema? A resposta, impossível. Boa, obrigado. Deixa eu falar sobre o Luiz Araújo. Tem muita gente perguntando sobre o Luiz Araújo na audiência rotativa do YouTube. Mandei mensagem para o empresário do Luiz Araújo. Publicaram que hoje que o Luiz Araújo pode voltar para o São Paulo trocado pelo Marcos Antônio. Alguém te consultou sobre o tema? Impossível. Aí eu acrescentei, Cruzeiro e Atlético tem alguma coisa? A resposta, tem interesse. Assim como deve ter do São Paulo também. Mas... tem mais grana mas o Atlético e o Cruzeiro tem mais grana que o São Paulo. Então é legal contar que essa pessoa que trabalha com o Luiz Araújo trata como um impossível a ida do Luiz Araújo para o São Paulo pelo Marcos Antônio, tá? Embora ela não descarte que o São Paulo tem interesse, e ela completa que Cruzeiro e Atlético seguem interessados e tem mais grana tem coisa escancarada essa falta de dinheiro do São Paulo com um áudio do Arrim Assis, presidente do Tricolor, falando que não há grana para demitir o Roger Machado. Para mim ficou muito claro que se dependesse do Arrim Assis, o Roger já tinha caído, mas não há dinheiro. E aí, quero só para acrescentar, estou trocando mensagem com uma pessoa do São Paulo e perguntei assim, o craque Neto afirmou hoje que o Marcos Antônio está fechado com o Flamengo. Embarco nessa? Foi a minha pergunta. A resposta, eu não embarcaria. Disse essa fonte importante do São Paulo. Deixa eu agradecer aqui. Boa noite, Nicola. Tem alguma coisa de concreto de SAF no São Paulo com o Diego Fernandes ou não procede? Renato, não tem nenhuma intenção das pessoas que mandam no São Paulo em transformar o clube em SAF. O Diego Fernandes está fazendo o possível e o impossível para transformar o São Paulo em SAF. Não sei se porque ele está preocupado com o bem do São Paulo ou se ele quer tirar vantagem de uma eventual venda da SAF do clube. Mas a verdade é que a Arrim Assis, os membros do conselho, os homens que tomam a decisão são absolutamente contrários a essa ideia, tá? O Nando Flash, se o São Paulo fechar o contrato com o Banco Inter e o Santander Vídeos não pode ajudar a fazer o banco digital do São Paulo Futebol Clube, não sei nenhuma maneira inteligente. Vamos lá, Nando, só para explicar essa história de Inter e Santander. Fui o primeiro a contar na semana passada que o São Paulo negocia com 4 empresas a venda dos name rights. São Paulo conversa com a BYD desde o ano passado, São Paulo conversa com o Banco Inter, com o Banco Santander e também com a MetLife, que é uma seguradora internacional que comprou os name rights do estádio que vai receber a final da Copa do Mundo, tá? Então é importante destacar esse ponto. A negociação mais quente é com com a BYD. E dá para dizer, inclusive, que a BYD só não fechou o contrato com o São Paulo na virada do ano por conta desse escândalo envolvendo a venda de camarotes de forma ilegal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias.
Um abraço e até o próximo vídeo.